Olá, jovens! Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Eu vou começar a aula corrigindo a atividade da aula anterior. Então, na questão 1, diz o seguinte: a experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então, eu creio que vocês tenham visto o experimento lá, dos materiais que conduzem e os que não conduzem corrente elétrica. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Olha, na letra A, nós temos o gás oxigênio. Então vocês sabem que o gás oxigênio, nós respiramos ele e ele não conduz corrente elétrica. Na letra B, temos a água gasosa. Vapores de água também não conduz corrente elétrica. Na letra C, nós temos o HCl, que é o ácido clorídrico. Posteriormente, vocês vão aprender a dar nome aos ácidos. Então, todo ácido, toda base, todos sais e todos óxidos, que são as funções inorgânicas que vocês começam a estudar agora, conduzem corrente elétrica. Já na letra D, é o açúcar. O açúcar não conduz corrente elétrica. Bom, questão 2. De acordo com o primeiro vídeo, o que são eletrólitos? Então, são substâncias que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, ionizam ou dissociam, passando a ter íons livres que conduzem corrente elétrica. São eles, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, naquele experimento, se você fizer em casa, se você colocar as extremidades, por exemplo, você tem aqui um fio elétrico, aqui tem um soquete com uma lâmpada, aqui tem o... Oxente. Isso aqui chama macho, onde a gente coloca na tomada. A tomada é a fêmea. Então, quando você quiser esse material, você chega no material de construção e fala: eu quero 3 machos, 5 fêmeas, a quantia você define, tá bom? Mas o nome certo é isso. Um soquete, uma lâmpada. Porém, essa lâmpada, o certo é uma lâmpada incandescente. Aquelas antigas, incolores, quentes, que consomem muita energia elétrica, para você visualizar melhor. Talvez uma lâmpada fluorescente ou LED, você não vai observar esse fenômeno. Então aqui você coloca, vamos supor, o sal sólido. Aqui você descasca as duas extremidades do fio. Você vai ver que a lâmpada não vai acender. Aqui coloca na tomada. Porém, quando você coloca a água no recipiente e coloca o sal, suponhamos, você põe a água primeiro. Vai colocando o sal aos poucos. Com o passar do tempo, a lâmpada começa a acender de uma forma bem fraquinha. À medida que você vai aumentando a quantidade de sal, ou seja, fazendo com que a solução se torne mais concentrada, a luminosidade da lâmpada aumenta, tá bom? Agora, por que isso acontece? Com o sal sólido não acende e o sal na presença de água acende. Porque na presença de água vai ter ionização, liberação de íons. E esses íons vão se movimentar ali, e esse movimento dos íons faz com que haja a condução da corrente elétrica, tá bom? Então vai ter elétrons, que vai conduzir corrente elétrica. Se você coloca açúcar no recipiente, não vai acender. Se você coloca água e coloca açúcar, pode ser em quantidade bem grande, também não vai acender. Bateu a porta com o vento. Então, por quê?
Porque o açúcar não faz parte de nenhuma dessas 4 funções inorgânicas. É uma substância molecular. E como vocês viram no vídeo anterior, substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica. Quais são elas? As que são formadas com não metal e não metal, né? Ou ametal e ametal, que é a mesma coisa, ou entre hidrogênio e não metal, que são as ligações covalentes, né? Bom, questão 3. Então, diz o seguinte: substâncias moleculares conduzem corrente elétrica? Então, já adiantei, né? Não. A primeira pergunta é não. A glicose, C12, H22 ou A11, o açúcar, conduz corrente elétrica? Também não. Por quê? Substâncias Então, por quê? Porque as substâncias moleculares não ionizam, se não ioniza, não dissocia, né, não dissolve em água e não conduz corrente elétrica, tá bom? Porque no açúcar, que é o C12, H22O11, observa que carbono e oxigênio, todos os dois são não metais, é uma substância molecular. O mesmo ocorre também com hidrogênio e um não metal também, é uma substância molecular, ou seja, covalente, tá bom? Então, agora vamos para a próxima parte.
Então, conceito de ácido, de acordo com Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, sofrem ionização, que foi o que eu expliquei anteriormente, liberando como cátion somente o H+. Então, exemplo. Você tem esse ácido, que é o ácido sulfúrico. Então, se você quer mudar a equação dele, né, que tem exemplos para vocês fazerem semelhante lá nos exercícios desta aula, qual é o procedimento? Você põe a seta, escreve a palavra água ou põe o símbolo H2O, tá? Aqui sempre será H+, aquoso, mais SO4 aquoso. Porém, aqui para que a equação fique equilibrada, posteriormente vocês vão estudar isso, esse 2, que é o índice do hidrogênio, ele vem como coeficiente do hidrogênio, né, que é o cátion. Cátion, carga elétrica positiva, né, libera cargas positivas. E vem para cá também, ó, que é o expoente do ânion. Todo ânion tem expoente negativo, né? Todo cátion tem expoente positivo. Então, sempre nesse mesmo raciocínio. Outro exemplo. Olha, novamente, esse índice vem para coeficiente do hidrogênio e vem como expoente do ânion, tá bom? Então é esse modelo. Olha, meninos, então toda a fórmula molecular de ácido começa com hidrogênio, como vocês podem ver. Então, se você tem várias fórmulas moleculares e o exercício pede para você assinalar aquelas fórmulas que são ácidos, obrigatoriamente você vai assinalar aquelas em que o primeiro elemento químico é hidrogênio, tá bom? Então, todo nome de ácido começa com a palavra ácido. Ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, ácido muriático, todo ácido, a primeira palavra, né, o nome dele é ácido, tá bom? O ácido neutraliza a ação de uma base e vice-versa, a base neutraliza a ação de um ácido. Então, o que acontece? Vamos supor na prática, o ácido clorídrico, que é o HCl, ele ajuda na digestão dos alimentos. Quando a pessoa vai num churrasco, por exemplo, e come muita carne, muita Coca-Cola, passado algum tempo vai sentir aquele mal-estar, aquela ansiedade, aquela azia, né? Aquilo ali está sendo o excesso de ácido clorídrico
no organismo. E para passar essa azia, a pessoa tem que ingerir uma base, né, para neutralizar a ação desse ácido. Por exemplo, né, uma base é o MgOH2. Isso aqui é o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, por exemplo. Tá bom? Então, vamos agora para outra parte. Então, meninos, conceito de base de acordo com Arrhenius. São substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando um único tipo de ânion, OH-. OH- é chamado de hidroxila, tá bom? Então aqui está o conceito de equação química, né, de base de acordo com Arrhenius, que na verdade, o que acontece? Por exemplo, o exercício vai te dar a base, que é esse aqui, ó. Eu vou escrever daqui a pouco. Toda a base, o final dela é hidroxila, OH, tá bom? Então você vai pôr a seta, escreve a água ou põe a fórmula molecular da água, Na+, porque o índice aqui, né, é 1, mais OH-. Por exemplo, aqui, ó, hidróxido de cálcio, Ca aquoso, né? Esse índice aqui vem como expoente desse cátion e vem também como coeficiente da hidroxila.
Por exemplo, a L olha, novamente, ó, esse vem como expoente do cátion e vem como coeficiente do ânion. Por exemplo, toda fórmula molecular de base termina com hidroxila, como vocês podem ver aqui, ó. Todas. Todo nome de base começa com a palavra hidróxido. Depois vocês vão ver na nomenclatura das bases. A base neutraliza a ação de um ácido. Então, o que acontece? Até mesmo no plantio, né, de agricultura, né, segundo alguns engenheiros agrônomos de Jaraguá, o chão jaraguense é ácido. Então, para que a planta desenvolva bem, é necessário corrigir essa acidez. Então, o necessário é colocar o calcário, né, que tem essa função de neutralizar a ação do ácido, ou o cal, que é usado em paredes também, tem a mesma função. Então, isso vocês vão ver com mais detalhes posteriormente, tá bom? Então, por hoje é só. Para terminar, a tradicional mensagem. Nem tudo está perdido. Nem tudo estará perdido enquanto tiver alguém fazendo o que ama. Nem tudo estará perdido enquanto existir alguém fazendo coisas maravilhosas para si e para os outros. Nem tudo estará perdido enquanto alguém amar a si, aos outros, ao mundo. Não, nem tudo estará perdido enquanto num cantinho do universo alguém rezar, enquanto almas poetas compuserem uma canção, enquanto num tom suave alguém cantar, enquanto tiver alguém desejando o bem, enquanto existirem pessoas lutando por algo em que acreditam, enquanto alguém sonhar e lutar para transformar esse sonho em realidade, enquanto alguém acreditar no amor, enquanto pessoas lutarem pela justiça, por si e pelos outros, enquanto alguém notar a presença do céu, das nuvens, do mar e do ar, enquanto alguém souber transmitir coisas lindas, mais belas que a beleza, enquanto alguém souber olhar nos olhos do outro, fazer uma poesia. Enquanto gente existirem, dando-se as mãos num gesto de carinho. Não, nem tudo estará perdido. Enquanto alguém desejar um filho, cantar uma canção de ninar e, sobre esse filho, escrever uma poesia, um poema, quase um sonho, uma oração. Nem tudo estará perdido, enquanto existir alguém capaz de confessar que sabe amar e perdoar. Meninos,
fazer minha merchandise agora. Gostaria que vocês que ainda não inscreveram no meu canal, Professor Donizete Antônio, faça isso hoje ainda, se possível. Lá tem muitas coisas importantes para vocês. Sei que a maioria, por exemplo, não sabe, né, as 4 operações de números inteiros, fracionários e decimais. Lá eu ensino tudo isso, são 3 vídeos, cada um com as 4 operações, né? E no final, eu gravei recentemente, eu ensino a fazer conta de dividir por 2, 3, 6, 8 números na chave, de uma forma bem simples, que todos vocês serão capazes de aprender. Lá tem vários experimentos, né, várias seleções de músicas de vários estilos, para todos os tipos de gostos, né? Então repasse também, por favor, para os seus pais, né? Deixe seu like, acione o sininho e compartilhe com as suas redes sociais. Desde já, muito obrigado. Então ajude seu professor a receber trocados do YouTube, tá bom? Tchau, obrigado, até a próxima. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Espero que todos estejam bem, né? Com saúde, disposição, vontade de aprender, de estudar. Isso aqui eu espero. Olha, então eu vou começar a aula corrigindo as atividades da aula anterior. Então na questão 1 diz o seguinte: a reação entre 20 gramas de álcool propílico e 48 gramas de oxigênio se produziu, exceto 24 gramas de água e gás carbônico. Qual é a massa de gás carbônico obtida? Ou seja, na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto da reação. Então, às vezes, o nosso X é a primeira substância, pode ser a segunda, pode ser a terceira e pode ser a quarta, como é o nosso caso. Agora, é só lembrar que no lugar da seta a gente substitui por igualdade e depois é só manter a ordem, não tira nada do lugar. 20 mais 48 igual 24 mais X. Agora é a matemática que vocês vê há 10 anos atrás, né? Equação de primeiro grau. Qual é o objetivo? Isola a letra, de preferência no primeiro membro, troca o sinal quando muda de membro. 24 menos 20 menos 48. Menos x é igual a menos 44. Multiplica-se por menos 1, x é igual a 44. Exercício 2. De acordo com a lei de Lavoisier, 10 gramas de etanol reage, toda vez que diz reage, combina, né, ao lado é mais, viu? Com oxigênio, produzindo 19 gramas de gás carbônico e 12 gramas de água. Mesmo processo. 10 mais x, no lugar da seta, substitui por igualdade. 19 mais 12. 10 mais x é igual a 31. X é igual a 31. Passo 10 para cá com o sinal trocado. 31 menos 10, 21 gramas. Bom, então agora, terceiro e último. No terceiro, diz o seguinte: de acordo com a lei de Lavoisier, 4 gramas de metano reage
com 16 gramas de oxigênio, produzindo 11 gramas de gás carbônico, ao lado de 9 gramas de água. Qual é a massa de gás carbônico produzida? Opa, peraí. 16. Aqui que tá, né? Não podia ter colocado 11 não. Então é X nosso. Então, apaga esse 11 aí do exercício, já que ele quer saber a massa de gás carbônico. Não faz sentido eu ter colocado esse 11, né? É porque eu não prestei atenção na hora. Então vai ficar 4 mais 16 é igual a x mais 9. X é igual a 9 menos 4 menos 16 menos 9 menos 20. Então é isso aí, meninos, lei de Lavoisier, muito simples. Agora vamos para o próximo tópico.
Então, pessoal, a lei de Prost, ela é também chamada de lei das proporções de massa, ou lei, né, das proporções definidas, é o seguinte: ela foi inserida por esse químico francês, Louis Prost, que realizou experimentos com substâncias puras e concluiu que, independentemente do processo usado para obtê-las, a composição em massa dessas substâncias era constante. Então, essa lei ela é definida com as massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação mantém uma mesma proporção, uma proporção constante. Ou seja, observa aqui que a princípio, né, vamos dizer que o experimento 1 e aqui o experimento 2, no 1 eu tinha 2 gramas de hidrogênio, 16 de oxigênio, obviamente de acordo com a lei de Lavoisier, essa massa mais essa é igual a essa, 2 mais 16 igual a 18. O que você observa? Daqui para cá, do experimento 1 para o 2, duplicou, de 2 passou a ser 4, automaticamente duplicou aqui e duplicou aqui, ou seja, se triplicar na primeira substância, obrigatoriamente tem que triplicar nas outras também. Se quadruplicar na primeira substância, automaticamente tem que quadruplicar nas demais, tá bom? Então, um exercício.
Ora, então esse exercício diz o seguinte: de acordo com a equação dada a tabela que aí está, calcule A, B e C. Obviamente, de acordo com a lei de Proust, lei das proporções das massas, né? Então, eu vou fazer por dois processos. Eu vou fazer a princípio do jeito que você deve fazer no vestibular e no Enem. Bem rápido, né? Para ganhar tempo. Olha, primeiro, eu vou aplicar a lei de Lavoisier aqui, claro, bem simples. Eu sei que isso mais isso é igual a isso. Então eu sei que 48 mais 32 é igual a... Obviamente, aqui vai dar 80. Concorda? Olha, aqui vai dar 80 gramas de A. Agora, daqui para cá, o que aconteceu? Duplicou. Obviamente, irá duplicar aqui em B também. Se era 32, logo conclui que B é 64 gramas. Concorda? Como eu sei que o A é igual a 80, quanto vale o C? O dobro de 80, 160. Esse é o método que você deve fazer no Enem e no vestibular. Agora, eu vou fazer pelo método demorado, né? Como o próprio nome diz, lei da proporção, então eu posso fazer também uma proporção. Veja, se eu tenho 48, né, está para 96, assim como 32 está para B. Simples. Obviamente, você para pegar uma proporção dessa, você não poderia pegar essas duas frações, que aí você ia deparar com 3 letras, não vai sair nada. Então você pega as frações de forma tal que fique apenas uma letra. Então, multiplicando por usado. Agora eu vou usar esse aparelho. Beleza. Eu achei B. Agora, o A, obviamente eu vou ter que usar o mesmo processo. Olha, 48 mais 32 é igual a A, né? Porque tem duas letras nessa fração, então não tem outro caminho. Agora, meninos, você tem dois caminhos. Você pode comparar esta fração com esta, ou esta com essa, já que você já conhece o valor de B, tá bom? Mas eu vou pegar essas duas. Olha, 48 está para 96, assim como eu já tenho o valor de A, que é 80, está para C. Outra coisa que você pode fazer, né, você vai ganhar tempo, né, nessas provas, é simplificar, né? Por exemplo, aqui, ao invés de fazer, vou fazer dois métodos para você ver. 48C igual 96 vezes 80, 7.680. Dividido por 48. Então, quando a gente usa o pensômetro, que é o aparelho que faz pensar, tudo fica mais fácil. Veja, eu tenho aqui 48 dividido por 48, 1.
96 dividido por 48, 2. 1 vezes C. 2 vezes 80, 160. Né? Aqui você foi para São Francisco, passando por Anápolis, né, Ouro Verde, Nerópolis, Petrolina, aí deu muita volta para chegar em São Francisco. Aqui já chegou em São Francisco direto. Então, meninos, são caminhos, né, que você tem para chegar no resultado mais rápido. É importante você treinar em simplificar frações. Eu postei no meu canal as 4 operações de números inteiros, as 4 operações de números fracionários e devo postar rapidão as 4 operações de números decimais. Vocês sabem, né, que vocês precisam muito saber disso. E, né, veja um vídeo por dia, claro, fazer minha propaganda, não deixe, né, de deixar o seu like, né, acionar o sininho, inscrever no meu canal, compartilhar com as suas redes sociais, porque não tem ninguém que não precisa de saber as 4 operações, né? E lá também tem as tabuadas de forma bem simples, multiplicação e divisão por 10, 100, 1000, 10.000, né? Além de que tem várias playlists de musicais com vários estilos, né, que até seu pai e sua mãe com certeza irá gostar de ver alguns. Meninos, então, para terminar, como sempre, mensagem. Prosperidade. Pense constantemente em melhorar suas condições físicas, morais e espirituais. Reconheça que há dentro de todos nós uma fonte de poder da qual podemos tirar tudo o que necessitamos. Observe cuidadosamente o que pensa, o que diz, o que faz, para não ferir nem prejudicar alguém. Seja otimista, alegre, jovial, deixando transparecer em seu semblante paz e serenidade. Procure cumprir suas obrigações com amor e alegria. Esqueça por completo as cenas tristes do passado, os erros, as mágoas, as ofensas que alguém lhe fez. Retribua a confiança que alguém lhe deposita, cumprindo seus compromissos, seus deveres sociais. Incuta em sua mente a ideia de que você é uma criatura humana, que faz parte da vida do universo, que veio ao mundo para aprender, amar e servir. Descontraia-se, alegre-se, divirta-se nas horas de folga. A diversão sadia faz bem ao corpo e à alma. Se bem que nesse tempo está sendo muito possível, não. Aumente seu otimismo, alimentando pensamentos positivos de harmonia, amor, confiança, saúde e sucesso. De vez em quando, é bom fazer um autoexame a fim de melhorar sua personalidade, suas aptidões e sua capacidade de realização. E, procedendo desta maneira, você irá vencendo seus problemas e melhorando suas condições de vida, não só no que se refere à sua saúde, como aos seus negócios em geral. Eu fiz o meu comercial e esqueci de dizer algo importante, né? O nome do meu canal é esse aqui, ó. Então, meninos, tudo de bom, até a próxima e fique com Deus. Juízo na minha ausência, já que na minha presença eu vigio. Tchau! Então, período de meia-vida ou período de semidesintegração, representado por P minúsculo. O que vem a ser isso? Todo elemento radioativo tem o seu período de meia-vida. Alguns são de minutos, outros de horas, outros dias, meses, anos, né? O urânio mesmo, que é usado em usinas nucleares, milhões de anos o período de meia-vida dele, ou seja, praticamente indestrutível. Então, para vocês entenderem melhor,
o Césio 137, causador do acidente radioativo de Goiânia em 1987, ele tem um período de meia-vida de 30 anos. O que causou esse acidente radioativo foram 23 gramas de cloreto de césio. O que vem a ser isso? Então gasta-se 30 anos para que essas 23 gramas possa reduzir pela metade, 11 gramas e meia, certo? E gasta 60 anos para ela desaparecer do ambiente. Bom, então nós temos uma fórmula para trabalhar com isso aí. Então essa é a fórmula. Eu não coloquei as unidades, que muda de exercício para exercício. Tem exercício que eles vão usar a massa em grama, outros já em miligrama, questão do tempo também. Tem exercício que ele vai usar o tempo em minuto, outros em horas, outro em dias, outro em... tem certo. E período de meia-vida a mesma coisa. Então lembre-se que em radioatividade, período de meia-vida, a massa inicial é sempre maior do que a massa final. Então, se o exercício fornecer dois valores de massa e você ficar em dúvida, pode ter certeza, aquele de valor numérico maior é a massa inicial, tá bom? Então vamos para exercícios. Então veja, o Césio 137 possui meia-vida de 30 anos, então meia-vida sempre por P minúsculo. Se tivermos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo, então ele quer o tempo decorrido, essa massa reduzirá a 0,75 gramas. É que eu disse, como é que
nós temos dois valores numéricos, o maior é sempre a massa inicial. Bem, feito isso, é só nós jogarmos na fórmula. M0 sobre M, 2 elevado a T sobre P. Substituindo os valores, massa inicial 12, massa final 0,75, 2 elevado a T, que é o que eu quero, sobre P, que é igual a 30. Dividindo, né, porque esse traço significa divisão, 12 dividido por 0,75. Então vai dar 16. 2 elevado a T sobre 30. E aí, hein? Aqui, meninos, a gente cai num caso lá da matemática, acho que é do primeiro ano que vocês viram, função exponencial. Qual é o objetivo da função exponencial? Cortar as bases e trabalhar com os expoentes. Então é isso que nós teremos que fazer. Para isso, o que eu faço? Fatora o 16. Então vai dar o quê? 2 elevado a 4. Aí o que fazemos? As bases são iguais, corta elas. Trabalha com os expoentes. 4 é igual a T sobre 30. Multiplicando cruzado, 3 vezes 4, 12 com 0, 120. Então, 120 anos para ela reduzir a isso. Espero que vocês tenham entendido. Mais um para fechar. Então veja, um elemento radioativo tem meia-vida de 5 minutos. Então o P é igual a 5 minutos. Dispondo-se de 6 gramas, ou seja, a nossa massa inicial é 6 gramas desse elemento, qual será a massa após 20 minutos? Ou seja, qual será a massa final após um tempo de 20 minutos? Mesmo raciocínio. Coloca a fórmula. Massa inicial 6, massa final é o que eu quero, 2 elevado ao T, que vale 20, sobre o P, que é 5, 6 sobre M, 2 elevado, 20 dividido por 5, 4, 6 sobre M, 2 elevado a 4 é 16. Então, multiplicando cruzado, eu tenho 16M é igual a 6. M é igual a 6 sobre 16.
M é igual a ou seja, a unidade da massa final é a mesma unidade da massa inicial. Então, a princípio, esse exercício dá a impressão de que está faltando dados, que não tem como a gente calcular, né, e jogar na fórmula, mas não está. Olha, esse exercício ele envolve porcentagem. Então, o exercício que envolve porcentagem, a gente vai fazer sempre o seguinte, olha, sua meia-vida é de 8 dias. Toda vez que envolver porcentagem, vai ser assim, ó, a massa inicial será 100 gramas e a massa final é a porcentagem dada aqui, ó, 25 gramas, tá? Então, usando esse raciocínio, você não erra. Então, ele quer saber após quanto tempo? Essa é a nossa interrogação. Então, massa inicial sobre massa final, 2 elevado a T sobre P. Massa inicial 100, massa final 25, 2 elevado a T, que é o que eu quero, sobre P, que são 8 dias. Então, resolvendo aqui, 100 dividido por 25, 4. 2 elevado a T sobre 8. Fatorando 4, dá 2 ao quadrado. Cortando as bases, vai ficar 2 é igual a T sobre 8. Multiplicando cruzado, T vezes 1T, 2 vezes 8, 16. Qual é a unidade? A mesma unidade do período de meia-vida. Então, quando ele quiser o período de meia-vida e der o tempo, a unidade do período de meia-vida é a mesma unidade do tempo, né? E vice-versa. Então, bem simples, vou passar um outro desse raciocínio. Olha, então esse exercício. A massa de um determinado isótopo radioativo se reduz a 12,5%. Então, acompanhando o raciocínio anterior, a massa inicial
100 gramas, a massa final, 2,5 gramas. Em um ano. Então, o tempo, um ano. Calcule a meia-vida desse isótopo em meses. Então, ele quer o tempo em meses. Então, para não dar problema, ao invés de pôr um aqui, você vai pôr o quê? Eu acho que não é novidade para ninguém, né? Que um ano tem 12 meses. Então, agora é só nós jogarmos na fórmula. Massa inicial 100, massa final 12,5, o T é 12 meses, o P é o que nós queremos. Dividindo 100 por 12,5, vai dar 8. 2 elevado a 12 sobre P. 8 é 2 ao cubo. Então, cortando aqui, vai ficar 3, 12 sobre P. 3P é igual a 12. P é igual a 12 sobre 3. P é igual a 4 meses, ou seja, a mesma unidade do tempo. Certo? Meninos, espero que vocês tenham entendido bem. Se tiver dúvida, pode estar postando. Para variar, para terminar minha aula, a famosa mensagem. Pai Nosso. Não posso dizer Pai Nosso se não vejo em todos os homens meus irmãos. Não posso dizer que estais nos céus se o que me preocupa são meus bens na terra. Não posso dizer santificado seja o vosso nome se a minha vida é uma imagem de cristão falso. Não posso dizer, venha a nós o vosso reino, se não deixo o amor de Cristo crescer em mim. Não posso dizer, seja feita a vossa vontade, se divinize as minhas vontades, se o que me importa é o que eu quero. Não posso dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se não sou capaz de repartir o meu pão com os necessitados. Não posso dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se minha vida é permanente ofensa à justiça, à caridade. Não posso dizer, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, se fecho os olhos, a mão estendida, os convidados ao pedido, se fujo de minhas responsabilidades como homem na construção de um mundo melhor. Não posso dizer amém, porque minto se não aceito tudo isso. Então, isso é muito importante, é aquela parte que diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando a gente ofende uma pessoa, principalmente uma pessoa muito próxima, um parente que a gente gosta muito, um amigo, então o que a gente mais quer é que essa pessoa nos perdoe. Para isso, claro, a gente tem que ser pessoa suficiente para reconhecer o erro, direcionar ao outro e pedir perdão. Muitas vezes eu vejo que muitos acham que isso é um ato de humilhação, pedir perdão a alguém. E eu digo a vocês,
principalmente numa vida a dois, entre marido e mulher, entre até mesmo namorados, quem não sabe reconhecer o erro e pedir perdão, esse relacionamento tem tudo para não dar certo. Então, isso é muito importante. E se você quer que a pessoa que você ofendeu te perdoe, quem ofendeu você também quer isso, quer que você perdoe ela. E se você guarda mágoa no coração, eu vejo assim, muitas vezes a pessoa tem anos que não conversa com a outra pessoa, que era muito amigo, muito amiga, fala que é orgulho, que não vai humilhar para pedir perdão àquela pessoa ou perdoar aquela pessoa e voltar como era antes. Então, não é isso que Jesus nos ensinou. Através da oração do Pai Nosso fica bem claro isso aí. Tá bom, meninos? Bom trabalho, tudo de bom. Até a próxima, se Deus assim o permitir.